Vai começar mais um podcast. Aqui que fala é Alberto da The Jugament. E a gente vai iniciar aqui mais um quadro, né, dos design perfeito, né? E vamos falar aqui não só de uma carta, mas com duas cartas, né, que tem lançado aí, que são as cartas Dominus, né? Vou falar um pouco do efeito dela e vou jogar aí na tela para vocês, né? Ela é basicamente uma impermanence, né? Quem conhece a impermanence, ela pode ser ativada na mão, né? Tendo a condição de não ter cartas no campo, né? Você controlar, então é basicamente é tipo uma impermanence, né? Só que ela tem umas outras contrapartes, né? Tem umas restrições que permite que ela não seja seja hand traps, que são geralmente hand trap fortes, né? Porque você não toma alvo, por exemplo, de TTT, né? Tanto da Trust como a tradicional, a Triple Tactics, né? Então você consegue se esquivar dessas cartas, né? Usando hand traps que na verdade são traps, né? Que pode ser ativada na mão. E ela deixa aí, como vocês podem ver, né? Uma restrição. Vou ler aqui para vocês, tá em inglês. Eu gosto mais assim, né, para ficar mais redundante, né, a explicação. Quando o oponente controla card, você pode ativar esse card da sua mão, né? Quando um card ou um efeito que ativa o efeito que inclui, né, fazer uma especial summon, né, de um monstro, você pode negar aquele efeito, né? Quando você tem traps no cemitério, no caso aí do próprio Impermanence, né, como exemplo, tu deu uma Impermanence, aí depois tu vai dar o efeito dela, tu destrói aquele card que fez a especial summon, né, basicamente, né, e aquele card que vai fazer o efeito de especial summon, né. Alguns monstros, por exemplo, eles ativam da mão para entrar especial, né. Então você deu uma Impermanence, né, tem lá outra trap lá no cemitério e ativa essa carta, você vai destruir a carta, entendeu? Caso contrário, você só vai negar, né? Esse card pode ativar da sua mão e você não pode ativar efeitos de light, né? Monstro luz, earth, né? Os de terra e wind, os de vento, né? Pelo resto do duelo. Ou seja, essa carta ela vai te locar em outros atributos, né, que não seja luz, nem terra, nem vento. Então tu esquece, né? Tu não vai poder ativar efeito. Tu pode invocar, mas tu não vai poder ativar efeito de monstro luz, nem terra, nem vento, né? Essa é a condição da carta, né? Então você já não pode usar. Pode usar, por exemplo, no deck que tem Dark, ou deck que tem fogo, né, que é o Fire, né? Então ela te dá outros atributos para estar trabalhando. E logicamente não vai encaixar em determinados decks essa carta, né? Então ela tem uma restrição que impossibilita usar ela em qualquer deck. Ela é uma carta genérica, mas dentro do seu nicho de tipos, né? De tipo não, de atributos de monstro, né? Então você vai poder usar no fogo, vai ser no Dark, né? E no deck de água, né? Você pode estar usando isso aí. Decks que tem uma predominância de atributos, né? Agora, se teu deck tem uma predominância mista, aí e o monstro principal lá é um monstro de luz ou um monstro de terra, aí já fica mais complicado. Claro que ele só vai impor essa restrição se você ativar essa carta da mão, né? Então, você pode simplesmente setar e ativar, mas, né? Você não vai querer uma carta assim. Você vai querer potencializar ela, né? Então, o potencializar ela vai ser você ativar ela da mão, com certeza, né? Interagindo ali com o oponente. A outra carta que lançou
Antes dessa, inclusive, né, é a Dominus Purge, né? Eu falei da Impulse, agora eu vou jogar o texto aí da Purge, né? A Purge, ela tem quase a mesma coisa, só que o efeito também é um pouco diferente. Enquanto o outro nega efeitos que fazem especial summon, essa aqui é tipo uma Ashe, né? Entre aspas. Quando o oponente controla cartas, né? Você pode ativar esse card da sua mão. Quando o card de efeitos, né? Card ou efeito que é ativado, que inclui o efeito de adicionar carta do deck para sua mão, você pode negar aquele efeito, né? E se você tiver a trap novamente, né? Tiver a trap, você pode destruir aquele card, né? Então é outro caso, né? De por exemplo, acompanhada com uma impermanence, você pode estar destruindo uma carta. Senão você só nega a busca, que já é o suficiente também, né? Quando você ativa esse card da mão, né? Você não pode ativar monstros, né? Dark, Water e nem Fire, né? Então os monstros de trevas, o monstro de água e o monstro de fogo, você não vai poder mais ativar do resto do duelo. Então é outro caso, né, que eu expliquei anteriormente, de restrição de atributo. Então tu vai usar, com certeza você não vai querer usar essa carta em decks que tem a predominância de monstro dark, monstro de água, né, e monstro de fogo. Então você esquece essa carta nesse tipo de deck que tem a predominância de um atributo do qual listados aqui, né? Então essa dinâmica é muito interessante, porque você cria coisas, né, cards que tem potencial de jogo, mas eles não ficam genéricos, entendeu? E aí isso dá leque, inclusive, para criar outras Dominus, né? Outras cartas Dominus que tem efeitos semelhantes a algumas hand trap que a gente já conhece, né? Talvez até numa releitura dessas hand traps, né? O que possibilita também restrição de outras hand traps, né? Que são um pouco chatinhas, né? Como a Draw e o Shift, né? Que são cartas muito fortes, né? Hand traps que são ela punem muito, né, o oponente, mas ao mesmo tempo são essenciais para o jogo. Então é um mal necessário. Não que elas sejam justas, né, mas ela acaba sendo um mal necessário, né, justamente para diminuir, né, essa composição do que era o meta antigo, por exemplo, aí o Snake Eye, o Teara, né. Então era uma forma de você dar uma parada, né? Em até certo aspecto ajuda alguns certos decks, como foi o Kashtira, né? Então essa hand trap, na verdade, ela é uma releitura das coisas que já estão no jogo. E com certeza, se a Konami quiser criar novas cartas da temática Dominus, ela vai querer criar cartas de releituras, né? Com uma releitura de alguma hand trap que já é comum, já é usado. Ou, quem sabe, né, criar outras hand traps com efeitos diferentes, né, do que a gente está habituado, né. Isso é uma ideia interessante, né, porque você pode tirar certas hand traps que são atribuídas como mal necessário e cria inovações delas para que certos decks não abusem muito desse tipo de hand trap, né? Como Kashtira tinha tinha muita essa questão de você se privilegiar porque tá ativando o shift, né? Flanduise, né? Também é um caso. Então, de repente, você cria uma hand trap e ela afasta, por exemplo, a jogada dos Kashtira, ou afasta a jogada dos Flanduise, né? Que já foram um deck relevante em algumas outras épocas, né? Você acaba aqui evitando o problema, né?
pro jogo. E com certeza melhora a saúde do jogo, porque vai ficar essa coisa dinamizada, né? Não é toda hand trap que vai para determinado deck. Vai ser determinados nichos de cartas vão para determinados nichos de deck, entendeu? E fica uma coisa mais assim diferenciada, digamos. Cada deck vai possibilitar, né, ter uma hand trap, né, ou um efeito, né, do seu nicho de deck, né? Não vai ficar todo mundo usando uma hand trap só, né? E isso vai dar uma dinâmica pro jogo, né? Eu digo até que seria melhor assim, né? Se você pudesse ter hand traps, cartas de interações do oponente, né? Já vimos que as hand traps são coisas necessárias pro jogo, mas você criar todo um ecossistema para determinado deck é muito interessante, né? Então essa restrição, ela não é uma restrição, porque meu deck vai ser subutilizado. Não, a Konami pode estar com o planejamento, né, de criar hand traps que também beneficiem o seu deck, né? Não só um deck específico lá que está rodando, né? Só que o sistema já, o formato, ele tem uma rotação, né, natural. Os decks que permanecem hoje no meta, eles não vão estar, por exemplo, daqui um ano e meio, esses decks vão deixar de existir. Pelo menos no cenário competitivo, né? Porque a Konami não tá matando os decks, né? Pelo que eu já tô vendo aí, né? Pelos anos aí que tem se passado. Essa não é mais uma política que a Konami tenta adotar. Ela sempre enfraquece o deck, mas ela não quer o deck morto, né? Ela quer a possibilidade do jogador que quiser permanecer jogando com o deck, ele pode jogar com o deck. Aquele jogador casual, aquele jogador de local. Mas o jogador do competitivo, ele sempre vai querer inovar, sempre vai criar uma arma secreta, uma possibilidade, né, de ter outros decks, né, e jogar. Mas assim, não saindo muito do assunto, né, sobre esse assunto de deck e tal, que pode ser para outro vídeo, né, criar hand traps com nichos, né, com ecossistemas de atributo ou tipo, né, as próximas Dominions pode restringir, por exemplo, tipos de monstro, entendeu? Então é uma mecânica interessante, né? Além dos tipos, além dos atributos, pode ser tipo, né? Pode ser ataque, defesa, entendeu? Tem um leque de variedade muito interessante para trabalhar nessas hand traps que tem essas características restritivas, né? É bom pro jogo e é saudável. Então, assim, finalizando aqui o podcast, é um podcast pequenininho, né? Esse tipo de game, de card design, ele é muito interessante, é muito bom, e é muito bom explorar isso, né? Explorar e quem sabe, né? A gente ter formatos futuros, a gente vai ter aí uma proporção gigantesca de cartas de hand traps ou cartas que interagem com componentes, que elas participam de todo um ecossistema, né? Assim como alguns outros card games já vem praticado isso, né? O Magic, até o Pokémon, né? Então é uma vertente nova, né, que eles estão apresentando pro card game, tirando essa coisa genérica e trazendo ecossistemas, seja de atributo, seja de tipos, né? Pode ser de tipo, não tô alegando que vai ter, mas pode ter, né? E seria interessante essa dinâmica. Esse card design é um card design que eu digo que é perfeito, né, pro momento em que o jogo está se transformando, né? E cria uma dinâmica diferenciada, com certeza, né, para o jogador ter habilitar sua estratégia em cima das cartas que ele pode usar e o que ele não pode usar, o que vai punir ele, né? Então é isso. E
assim, e afasta consecutivamente mais essas cartas que são consideradas de deck stun, né? O deck stun é cheio de carta genérica, então você vai criar nichos para deck stun, né? Que eu não tenho nada contra, pode ter, né? Os nichos das cartas stun lá, e pode ter os nichos das cartas que para decks que estão, né? Que são do competitivo, advanced, né? Quando os dois se misturam, sempre dá problema, né? Um anti-meta com uma carta assim do formato vai dar ruim, entendeu? Acaba sendo abusiva e vai dar ruim. Então, sim, a orientação fica melhor nesse aspecto, né? Você ter cartas de ecossistemas, né? Planeadas ali, né? Entre tipo, atributo, ataque, defesa, arquétipo, né? Enfim, a variação são muito altas. Defesa, ataque, enfim, é uma dinâmica bacana. Será que vai ter outras cartas Dominus, né? Pra gente tá conversando, falando. Por enquanto, essas duas, né? Que eu tô analisando agora, são cartas, né? Que tem um card design muito interessante e benéfico, né? Para o jogo e para a saúde do jogo também. Porque imagina essas cartas sem restrições, elas seriam muito fortes, né? Então, eu acho que é o rumo certo. A Konami pode estragar essa linha de raciocínio aqui que eu tô falando? Pode. Ela pode criar uma carta aí, uma Dominus aí extremamente roubada e põe em xeque tudo que eu falei aqui, né? Mas analisando as duas cartas que eu trouxe hoje, elas têm um card design muito bom, entendeu? E é um card design moderno, né? Um card design que é interessante para o jogo. Então é isso, né? Dominus Purge, Dominus Impulse são cards que tem um card design muito bom. Então são perfeitinhas, nada contra, muito pelo contrário, muito bom para o jogo. E é isso, né? Espero que tenham gostado. Se gostou, né? Quer participar da discussão? Coloca um comentário aí e mete ficha, tanto no Facebook, eu vou já jogar o link lá, como aí nos comentários, né, do vídeo, né, do podcast. Então é isso, espero que tenham gostado. A gente já tá acabando 2025, né? Tô gravando aqui em 2025, já tá quase acabando aí, tá em dezembro. Provavelmente vou soltar só outro podcast só para ano que vem mesmo, né? Mas eu não queria deixar de gravar algum conteúdo aqui pro canal, né? Eu agradeço muito aos que acompanharam até aqui e até o próximo podcast. Obrigado e espero que vocês tenham um ano novo muito bom, né? Felicidade, saúde e é tudo isso aí. E vocês consigam também comprar as cartinhas de vocês, né? Vai dar tudo certo. Valeu, falou!